Olá a todos e todas. Vamos dando aqui início ao webinar com o título de Complexidade, Incerteza e Caos, Gestão Moderna em Tempos de Mudança. Qual que é o objetivo desse nosso webinar, né? É abordar e fazer uma certa reflexão em relação à complexidade das situações que envolvem o nosso cotidiano, a atualidade, da incerteza enquanto teoria, né? E a prática do mundo moderno e o caos em que vivemos. Mas caos esse não encarado como a falta de coordenação ou a falta de ordem, e sim enquanto teoria que nós podemos embasar as nossas decisões enquanto gestores. Então vamos falar aqui sobre fazer uma coletânea aqui sobre diversos assuntos, sob a minha ótica, enquanto gestor, enquanto docente que ministra estas temáticas dentro do ensino superior. Pois bem, então, quem é o professor Marcelo Santos, que está aqui hoje, levando a vocês um pouco da sua experiência, misturado com um pouco das teorias que embasam, na minha concepção, uma boa gestão. Pois bem, estudei física, estudei matemática, sou tecnólogo mecânico formado em soldagem. Em um dado momento da minha vida fui para o mercado financeiro, então tenho pós-graduação em administração financeira, tenho mestrado em risco, tenho um mestrado também na área de finanças das organizações e hoje sou doutorando na área de educação. Toda essa linha de estudo, ela nos amplia os horizontes para que enxerguemos as mesmas coisas de uma forma diferente. Sempre em toda a minha vida acadêmica, atrelada à vida profissional. Então, já trabalhei em estaleiros, já fui gestor de banco, já fui gestor dentro do mercado de capitais, dentro ali da compra e venda de ações, já gerenciei equipes de análise de crédito, já coordenei cursos dentro de universidades e dentro de escolas, e tenho também empresas fora do meio acadêmico, né, em que eu sou consultor, empresas que eu tenho, que são de minha propriedade, que a gente gerencia, né? Então, inicialmente, aqui vai uma palavra minha de um dos grandes criadores, né? Posso dizer assim, da epistemologia da complexidade, dos estudos da complexidade, que é o Edgar Morin. Ele é filósofo, né? E ele tem uma frase assim, que me chama muito a atenção e cai como uma luva, eu acredito, para esse momento que nós vivemos, né? Esperança também é uma forma de resistência. Quando você deixa de esperançar, como fala Paulo Freire, um grande estudioso da área da educação, quando você deixa de ter esperanças, você foi derrotado. Você não apresenta mais resistência, porque você não espera nada do futuro. Então, cultivar a esperança dentro de pequenas atitudes nos dias de hoje, de quarentena, nos dias de hoje, de falta de opções no mercado de trabalho, relacionamentos, né? As pessoas descobrem que quando elas têm que conviver no mesmo espaço e por muito tempo, os relacionamentos deixam de ser, vamos dizer assim, produtivos, porque relacionamento não está ligado à produção, as pessoas desistem. Então,
vamos dar uma chance, vamos esperançar, como dizia Paulo Freire, né? É como se esperança fosse um verbo, mas o ter esperança, né? O pensar de forma positiva. E aliado a isso, né, tem também, eu tenho diversos livros aqui que né, o comum, que são livros de cabeceira, porque a gente lê, relê e sempre abre, tem uma parte onde encaixa o mundo onde nós vivemos. Então, Viktor Frankl, que ele participou daquele processo nefasto para o mundo, né, que exterminou mais de 6 milhões de judeus. Na Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso num campo de concentração. Ele é neurologista, né, especialista em neurologia, e ele foi psicanalista. Ele era antes da guerra e depois da guerra ele continuou sendo psicanalista. E uma das passagens mais que tocam mais a gente e que servem para que nós passemos por esse período com um pouco mais de avidez, com um pouco mais de esperança, ele diz que, segundo as suas observações empíricas, enquanto estava no campo de concentração e depois de sua passagem pelo campo de concentração, ele diz que somente os otimistas sobreviveram. Os pessimistas tinham perdido a esperança, né? Então, somente aqueles que tinham energia dentro de si, energia num alimento para a alma, na arte, energia para esperançar, foram aqueles que sobreviveram. Os outros, como atitude negativa, eles logo ou se matavam ou eram mortos. E aí as pessoas, né? Ele saiu do campo de concentração, voltou a ser psicanalista, e quando os seus pacientes chegavam em seu consultório com aquela meu mundo caiu, nada tá certo e eu, né, as coisas na minha vida só dão errado, tal, ele virava simplesmente para a pessoa e falava assim: por que você não se mata? E aí a pessoa tomava aquele choque de realidade, né? E aí alguns respondiam: eu tenho uma família, né? Eu sou apaixonado pelas artes. Olha, eu tenho um esporte que eu pratico que eu adoro. Eu tenho os meus netos que eu quero ver crescer. Eu tenho meu filho que eu quero ver se formar na universidade. Hoje ele está, né? Ele tá no ginásio e com isso, ele extraía destes elementos problemáticas que auxiliava a pessoa a ressignificar a vida dela em torno destes elementos. E com isso, né, Viktor Frankl tratava as pessoas, perguntas duras, né? Por que você não se mata então, já que, né? E hoje nós temos a pandemia, mas nós temos também uma pandemia de depressão, uma pandemia, né, de suicídio, sim, e já antes da pandemia, não é porque nós estamos na quarentena que quarentena e período de pandemia que levou a isso. Não, nós já tínhamos, né? Então, as pessoas devem ressignificar os valores e o sentido para a vida, né? O nome do livro do Viktor Frankl, né? O sentido da vida, né? Então, ele demonstra, né? Isso, e ele tem um segundo volume, se eu não me engano, o título está ligado a uma vida sem sentido, né? Então, o que é? O sentido para a vida está dentro de você, né? Nós não podemos colocar no externo o sentido para a vida.
material, né? Ah, não, o meu sentido na vida está para os meus bens. Quer dizer, quando termina os bens, acaba a sua vida. Ah, o sentido para minha vida é o trabalho, única e exclusivamente. Quer dizer, acabou o trabalho, você saiu da empresa, sua vida perdeu o sentido. Então, assim, eu acredito que vai ter aí um equilíbrio de sentidos, né? Um pouco da sua vida é o trabalho, um pouco é a família, um pouco são os esportes ou seus hobbies, o que você faz quando não está trabalhando, né? E com isso a dinâmica da vida melhora. Então, nesse primeiro momento, você tem que ser farol para os outros, um farol de esperança, porque nós estamos precisando de pessoas positivas, né? E você também deve se alimentar na esperança e na positividade dos outros. Nós não somos 100% do tempo positivos ou otimistas, né? Como o Viktor Frankl diz da sobrevivência. Professor, mas por que complexidade, incerteza e caos? Né? O nome, né, é o mundo em que vivemos, né? Um mundo chamado de VUCA, né, em inglês, um acrônimo, ou VICA, né? VICA no sentido de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Em inglês, volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Volatilidade em relação à variação muito grande. O que é a volatilidade, né? É uma propriedade dos líquidos em se transformar rapidamente em gás. Nós dizemos no mercado financeiro que quando há muita volatilidade é que os preços variam num curto espaço de tempo um percentual muito alto, né? Então a volatilidade é esse mundo que muda muito rapidamente. A incerteza é própria do momento em que a gente vive. Modelos que funcionaram no passado não funcionarão para o futuro. Então, eu não tenho que. Eu não posso mais me balizar em receitas de bolo. Eu tenho que criar soluções para aquele problema e provavelmente aquele problema, aquele momento será único. Complexidade no sentido de os problemas atualmente eles têm milhares de variáveis. Nosso cérebro foi feito para simplificar e não para tornar cada vez mais complexos os modelos. Tanto é que um modelo teórico você constrói para que ele funcione num mundo simplificado. Você fala assim, olha, esse modelo aqui funciona para este mundo, que tem estas variáveis constantes. Né? Na economia, para estudar qualquer item, né? A gente fala que a gente comunga lá do latim, né? Do ceteris paribus. Ceteris paribus no seguinte sentido: eu congelo todas as outras variáveis, eu pego uma e verifico, se eu mudar essa, o que acontece com essa outra variável? E isso a gente consegue. Então, eu coloco os meus modelos dentro de premissas de mundos perfeitos e mundos simplificados. E não é isso que a gente vive na atualidade. E a ambiguidade, porque as coisas em um momento parecem ser onda e a outra parece ser partícula. Vocês vão entender. As coisas elas não têm mais única e exclusivamente um único sentido, né? Quando eu falei onda e partícula, eu estou dizendo da dualidade ali de uma teoria que a gente vai analisar daqui a pouco, do elétron, né? Que ora ele se comporta como onda e ora ele se comporta como partícula. Ora ele pode atravessar uma parede, como ora ele pode fazer um furo numa folha de papel, pois ele
uma partícula que tem massa e tem carga, mas ora ele tem características como se fosse uma onda eletromagnética que passa através das coisas. Então ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Tem uma ambiguidade. Esse termo VUCA, ele fala, não, mas isso é novo, né? Dos anos 2000, 2010. Não, foi criado lá final dos anos 80, começo dos anos 90, com o final da Guerra Fria. E os militares americanos, dos Estados Unidos, eles perceberam que o mundo estava se tornando mais complexo. E para lidar com milhares, milhares, às vezes centenas de milhares de variáveis, né, você teria que aprender a trabalhar nesse mundo que deram esse nome de VUCA, né, esse acrônimo para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Incerteza também no sentido de que as nossas certezas no mundo elas estão sendo demolidas, né? Complexidade, nós aí temos aí uma série de teorias que estudam a complexidade, né? Então, um matemático chamado Poincaré, lá em 1891, ele lançou um problema chamado problema dos três corpos. É meia coisa de física, matemática, em relação a um corpo é impactado por dois outros corpos, só que ele também sofre o impacto impacto aí em relação à atração gravitacional dos corpos, né? Aí vocês já devem até ter provavelmente assistido o filme sobre o Alan Turing, né? Que é um grande matemático e ele decifrou aquela máquina enigma dos nazistas e foi um passo muito grande para com que o, o pessoal, né, conseguisse derrotar os nazistas, porque começaram a decifrar os códigos e as mensagens de uma máquina que os alemães acreditavam ser indecifrável. E aí foi assim, o cerne do primeiro computador, né? Então foi o Turing que criou. Infelizmente, num período, né, da humanidade onde não era aceita a diversidade, e na Inglaterra eles tinham uma legislação de castração química, se fosse identificado que a pessoa era homossexual, e ele foi castrado quimicamente e depois veio a falecer. A rainha da Inglaterra, até recentemente, reconheceu e pediu desculpas e perdão, né, à família do Alan Turing, né, um grande matemático do mundo e que, infelizmente, a falta de concepção de que a diversidade é importante para o mundo, né, fez com que ele, e aí é meio nebulosa a história, não sabem se ele se matou se ele se matou, se ele foi morto, envenenado, né? E aí, em 1963, nós temos o Shannon com a teoria da informação. Então, esses são os pilares básicos para a análise teórica da complexidade, dos sistemas complexos, né? Sistemas complexos por quê? Porque tem muitas partes, muitas variáveis. Agora, nós temos o Edgar Morin, que é filósofo, não é nada de matemático, de engenheiro, de físico, não. E ele começou a estudar a complexidade, mas no seguinte sentido, né? Razão e emoção, né? Então, no século XX, verificou-se, e aí foi um dos pontapés iniciais da dinâmica do Edgar Morin em relação à complexidade. Por quê? Porque a gente tinha algumas certezas determinísticas, né? Conseguíamos prever, né? O homem conseguiu chegar na Lua, conseguimos prever muitas coisas, né? Isso no século XX, ali no começo do século XX, né? Até 1920, 1930, né? Só que
nós tivemos aí a descoberta de uma chamada mecânica quântica, ou a teoria quântica. Tudo hoje, né? O pessoal quer vender, ela coloca quântico no nome, né? Mas essa teoria quântica, ela dizia que esse determinismo e essa previsibilidade que nós tínhamos chamado mundo científico clássico, né, não valia quando a gente ia para analisar grandes fenômenos, por exemplo, analisar estrelas, distâncias de ano-luz, galáxias. Não valia mais essas regras do classicismo determinístico que nós tínhamos. Enquanto que, se nós fôssemos lá para o mundo microscópico, o mundo subatômico, que muitos de vocês reconhecem aí nos Vingadores ou no Homem-Formiga, que é o mundo subatômico, onde foram resgatar lá, né, o amor da vida do Hank Pym, que estava perdido no mundo subatômico. Você tem que também não valia essa mecânica clássica, essa mecânica determinística, as previsibilidades não funcionam mais nesse mundo muito pequeno e nesse mundo muito grande. Então, nós temos um grau menor de previsão, com sistemas que possuem milhares e milhões de variáveis, né? E é muito engraçado que o Morin, ele fala que o indivíduo, né, ele o ser humano, né, ele é um indivíduo multiplex, ou seja, né, representa a gestão na atualidade, porque você tem que guardar a sua individualidade, mas você é um conjunto, você funciona como um organismo, né, ali a empresa, a instituição que você faz parte, funciona como um organismo próprio. E por que é indivíduo multiplex? Se você for ver o indivíduo, você, né, não é único. Não é único no sentido de você não é um ser uno. Existem milhões de seres vivendo dentro de você. E você, então, é um conjunto, você não é único. E nós temos que trabalhar com esta sistemática de complexidade dentro da gestão aqui, agora na atualidade. Quando a gente fala de incerteza, né? E aí, professor, incerteza eu conheço, é algo que eu não sei. Não, mas enumeraram o princípio da incerteza de Heisenberg na teoria quântica. Em 1927, o Heisenberg colocou a sistemática da incerteza dentro de um princípio. Como assim, professor? Não entendi. Bom, acabei de falar anteriormente, o elétron ele pode ser onda ou partícula. Está ligado à incerteza e à ambiguidade, né? Ele pode ser uma coisa ou pode ser outra. Nós não conseguimos mais determinar algo sem impactarmos este algo. Você, voltando a Morin, Edgar Morin, você muda e está sendo mudado dentro de uma organização. Não entendi. Liderança situacional. Você não pode ser um gestor único e dentro de uma certa linearidade nas suas ações. Bom, professor, mas assim, nós temos características, né? O líder, ele tem que sentar com as pessoas, conversar, tomar decisões em conjunto. Ok, nós temos situações que cabe isso, né? Vamos decidir as férias, vamos sentar aqui todo mundo, vamos conversar, vamos verificar, né, quem tem filho em idade escolar, quem precisa sair em janeiro, em julho, em dezembro. Quem não tem filho pode tirar férias em outro momento. Quem pode tirar férias em 2 períodos no ano. Qual é o período que nós temos maior movimento e por isso nós não podemos deixar que as pessoas saiam de férias nesse período? Organizar a escala de férias. Tá?
Agora, o prédio está pegando fogo. Eu não posso chegar para as pessoas e falar assim: ó, vamos sentar aqui, pessoal, vamos fazer uma roda aqui no meio, vamos conversar para verificar se a gente vai descer de escada. Eu acho que melhor elevador não, ou nós ficamos esperando para ver se alguém vem nos salvar. Liderança situacional, é todo mundo para a escada nesse momento. Tá pegando fogo no andar de baixo, nós não conseguiremos passar pela escada, nós vamos subir e esperarmos lá no terraço do prédio ou alguém para nos salvar. Pronto, né? Assim, você tem que tomar decisões, né? Então, a liderança situacional está alinhada com esse princípio da incerteza. Nós não conseguimos estudar um objeto sem sermos impactados por ele e impactá-los. Então, nós não conseguimos fazer interação enquanto gestores, impactando as pessoas e sendo impactados, porque essas atitudes e essas ações nos transformam também. Aí, quando a gente fala de incerteza, nós falamos ali, né, de toda essa dinâmica do mundo VUCA e está ligado ao caos. Ah, realmente, professor, o mundo que a gente vive é caótico, o trânsito é caótico, é uma desordem, é uma desorganização, é uma falta de alinhamento. Ok, mas nós temos uma teoria do caos de Lorenz. E aí vocês vão entender que nós não podemos esperar um Dom Sebastião, que é do sebastianismo, né? Dom Sebastião saiu lá de Portugal, era um líder muito querido e desapareceu na costa africana. Desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E todos esperavam que quando Dom Sebastião voltasse, ele iria resolver todos os problemas. Então o sebastianismo, ou quando falam Dom Sebastião, é em relação a um salvador da pátria. É uma bala de prata que matará o lobisomem ou resolverá todos os problemas. Então, eu lembro do governo Fernando Collor de Mello quando ele disse que só temos uma bala que era para acabar com a inflação, né? Então, assim, nós não conseguiremos resolver problemas, né? Nós não conseguiremos resolver problemas única e exclusivamente com uma única ação. Ô, professor, mas o que tem a ver isso com teoria do caos? Fala um negócio de amarra com o outro e não parece que não faz sentido? Faz sentido, sim. Assistam o filme O Efeito Borboleta. Nós temos diversos filmes que falam sobre a teoria do caos. Teoria do caos, né, em uma linguagem bem simples, o bater de asas de uma borboleta nos mares do Japão pode gerar um tornado no noroeste dos Estados Unidos. Então, o bater de asas de uma borboleta em um lugar do mundo pode gerar? Pode sim. Nós precisamos única e exclusivamente de um tempo muito longo. Um tempo muito longo, uma atitude pequena pode gerar uma grande mudança. Professor, não entendi. Bom, no filme Efeito Borboleta, o rapaz ele consegue voltar no tempo e fazer pequenas atitudes, pequenos detalhes, para que e no momento ele acredita que ele vai melhorar o futuro. Mas na realidade, a cada momento que ele faz uma pequena alteração, ele desencadeia uma série de eventos que faz com que normalmente o futuro fique pior, né? Então, às vezes, nós temos que deixar as coisas caminhar o seu curso. Lorenz, que desenvolveu essa teoria do caos dentro da meteorologia, ele percebeu em modelos computacionais que pequenas alterações nas condições iniciais, quando depois do processamento e através de modelos para muitos anos, isso levava a grandes alterações no futuro. Então, pequenas alterações ao longo de um tempo muito grande geram grandes alterações. Quando a gente fala de educação no Brasil, nós não vamos ter uma bala de prata que alguém vai chegar e resolver a situação educacional do país.
são pequenas atitudes sendo feitas todos os dias, pequenas ações do governo, pequenas ações da população, pequenas ações da família, pequenas ações da comunidade, da igreja, que desembocarão lá no futuro em uma educação de mais qualidade para o Brasil. Essa é a teoria do caos, né? Então, problemas de gestão, você tem que estar resolvendo-os todos os dias. Não é pegar um problema e falar assim, ó, solucionei, tá o modelo aqui, agora funciona dessa maneira. Não vai dar muito certo. Em gestão, pessoal, com os anos aí que eu estive um período estudando gestão em Portugal, e nós temos as equipes, elas só se comprometem com algo que elas ajudam a criar ou que elas propõem. Então, tem um livro chamado Gerente Minuto, que eu li muitos anos atrás, e aí tem o Novo Gerente Minuto, mas é um livro que basicamente ele ensina para você que você não pode dar soluções prontas para as equipes. Você não pode dar soluções prontas para as pessoas. E normalmente as pessoas sentam na sua mesa para te trazer um problema. Então a alegoria criada no mundo corporativo é que as pessoas te trazem macacos para que você cuide dos macacos delas. Então a pessoa não consegue tratar, não consegue alimentar, dar banho, cuidar do macaco, ela te traz o macaco e coloca nas suas costas, né? E você começa a administrar os problemas das pessoas. Bom, mas o que tem a ver aí a gestão? Bom, a pessoa chega com o macaco dela, né? Com um problema, qualquer problema ela vai te passar, qualquer um. E você, na avidez e na ansiedade de dar andamento às coisas que você está fazendo, você fala, não, olha, então tudo bem, eu vou dar uma olhada aqui e depois a gente conversa, eu te dou uma solução. Ah, tá bom, tá bom. Só que você acabou de pegar, chega no final do dia, você está com 10 macacos para tratar. O correto é você falar com a pessoa, tá, eu tenho esse problema aqui que você tem, ó, o seu João não está operando bem na máquina 2, tá, ok, na produção, entendi. O que você propõe para a gente solucionar este problema? Vamos fazer o seguinte, olha, hoje é terça-feira, às 2 horas da tarde. Na sexta-feira, às 3 horas, estou vendo aqui na minha agenda, marcando um encontro com você de 15 a 20 minutos para que você traga a solução para esse problema que você trouxe. Eu vou procurar pensar, a gente debate junto a sua solução e a gente chega no meio do caminho, num denominador comum. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa levantou da sua mesa e ela levou o macaco dela embora. Ela está agora com um problema. E cabe a ela trazer uma solução. Você poderia apresentar uma solução para ele naquele momento? Poderia. A solução seria sua. Às vezes, colaboradores, né, se não são inteligência artificial, são seres humanos falíveis, né, seres humanos vulneráveis. E às vezes, quando você entrega uma solução pronta, o colaborador até torce para dar errada, porque é a sua solução, não é a dele. E quando você pede para ele pensar, ele vai te trazer na sexta-feira uma solução. Você fala, ok, ó, vamos burilar aqui, mas eu acho que tá bom, implanta-se desse jeito, que eu achei uma solução brilhante. A pessoa, o colaborador, o auxiliar de gestão, o gestor, ele vai fazer de tudo para que aquilo dê certo, porque a proposta é dele, né? Então, projetos enfiados goela abaixo das equipes normalmente tendem ao fracasso. Você tem que chamar as equipes para conversar. Mas hoje nós não temos muito tempo para isso. A arte da gestão é a arte da conversa. A arte da gestão é a arte de decidir com base em fatos. E aí eu trago para vocês a figura de Hans Rosling, né? Escreveu um livro chamado Factfulness.
Em suma ali, se você fizer tradução ao pé da letra, né, o livro fala em decisão baseado em fatos. Nós somos pessoas, seres humanos. Nós só sobrevivemos enquanto espécie porque nós enxergamos o cenário pior do que ele é, ou mais arriscado do que ele realmente é. E com isso nós evoluímos como espécie. Por quê? Porque eu pensava sempre que um rosnar na mata estava do meu lado, não estava a 2 quilômetros de distância. Eu verifico os cenários e traço cenários mais estressados do que ele realmente é. Então eu tenho uma visão pessimista na análise de cenário. Não baseio as minhas decisões em fatos. Então, ó, vou fazer algumas perguntas para vocês. Em todos os países, né, de baixa renda do mundo, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Ó, então, em todos os países de baixa renda do mundo, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Resposta A, 20%. Resposta B, 40%. Resposta C, 60%. Marque aí, A, B ou C. A é 20%, B é 40%, C é 60%. Então, a grande maioria de vocês optou pela opção A, porque o mundo está tão ruim. Olha, tem o Islã que não deixa as mulheres estudarem, né? Então, é 20% com certeza. No máximo, alguns aí marcaram 40%. E na realidade, né, a resposta correta é 60%. Né? Em todos os países de baixa renda, 60% das meninas terminam o ensino fundamental. Uma outra questão: onde vive a maioria da população mundial? Países de baixa renda? A. B. Países de renda média? C. Países de alta renda. Então, dê uma pensada aí. Onde vive a maioria da população mundial? A. Países de baixa renda? B. Países de renda média? C. Países de alta renda. Então, vocês vão ficar estupefatos, porque a grande maioria de vocês responderão países de baixa renda. Porque que tem bastante população, né? O pessoal não é educado, não faz planejamento familiar, então vive em países de baixa renda. A maioria das pessoas vivem em países de renda média, né? Então, a gente não sabe o que é baixa renda, e o Hans Rosling, ele explica, né? Ele já, inclusive, faleceu recentemente, é um médico sanitarista. E qual que é o detalhe, né? Ele explica, por exemplo, da escova de dentes para separar as rendas do mundo, né? Ele fala assim, países de baixíssima renda não escovam os dentes, as pessoas não escovam. Países de baixa renda, a pessoa tem uma pasta de dente e passa a pasta de dente com os dedos. Países de renda média-baixa tem uma escova de dentes para a família inteira. E aí ele vai, países de renda média tem uma escova de dente para cada pessoa da família e usa um fio dental. Países de renda alta tem uma escova de dente elétrica, usam um fio dental e usam um enxaguante bucal. Então olha que engraçado, se você, por esse prisma, né, de escovação e tratamento higiênico bucal, se você escova os dentes com a sua escova e pasta, se você usa o fio dental e se você usa enxaguante bucal, provavelmente você seria classificado como uma pessoa de alta renda, vivendo num país de alta renda, né? Então, decisão baseada em fatos. Trazer para vocês também, e aí a gestão moderna, né? Ela tem que pensar em agir, que é um método de tratamento com projetos de decisões rápidas e ajustes e transformações rápidos, né? Então,
que é o Scrum, né, que vem de Scrum Made, não é nenhum acrônimo, né? Então é uma metodologia ágil, foi criada na gestão e planejamento de projetos na indústria de software, e nós precisamos que esta metodologia seja trazida para dentro das organizações. Por quê, professor? Bom, nós precisamos. Qual era o problema lá na indústria de software? Me pediam um software, eu parametrizava ele inteiro, construía o software e entregava. Quando eu entregava, normalmente o cliente já tinha outras solicitações. E aí o produto software nunca ficava pronto, né? Eu sempre tinha que ir mudando. Então, como que fatia-se o projeto e entrega-se ele em partes? A partir do momento que eu vou entregando o cliente, uma primeira parte, o cliente já me dá o feedback, eu já altero o que eu fiz e já faço a segunda parte com base nesses novos dados, né? E aí a gente cai no sprint, né? Tem um livro muito bom do Jake Knapp e John Zeratsky, que eles são pessoas do Google. O Jake Knapp desenvolveu o Gmail, né, do Google. Então, eu sei que não é Google, né, chama Alphabet, né, a empresa. Em 5 dias, o Google colocava para funcionar e testava uma nova ideia. Então, essa metodologia chamada Sprint, então o Scrum, né, ele tem diversos sprints, né? O sprint é essa parte de projeto onde eu vou entregar ao cliente, né? Então, também utilizado muito na indústria de software, né, para resolver o problema das entregas, separando o projeto, como eu disse, em microfases. Essas microfases são os sprints. Então, veja bem, Agile, Scrum e Sprint, né? Estas coisas devem ser analisadas e estudadas por você, senhores, senhoras, senhoritas, para que você consiga uma gestão melhor. E quando a gente fala gestão, uma coisa que falta sempre é tempo, né? As pessoas falam assim, e como eu gostaria que o meu dia tivesse mais que 24 horas. Mas quando você vê, a pessoa mergulha numa piscina infinita. Tem um livro também do Jake Knapp e do John Zeratsky, porque eles desenvolveram estas metodologias dentro do Google, só que eles verificaram que eles também não tinham tempo. Como criar tempo ao longo do dia, né? E então eles criaram uma analogia com piscinas infinitas, que é aquela piscina que você mergulha, começa a nadar e você nunca chega no final. Tudo que você pode deslizar com o dedo, trocar de canal e tem conteúdo infinito. É uma piscina infinita. Professor, não entendi. Streaming. Netflix da vida é uma piscina infinita. Você entra para ver um negocinho, já viu outro, vê mais uma série, vai maratonar. Quando você vê, terminou o dia e o final de semana foi embora e você só maratonou série e foi uma atrás da outra, porque ele tem um algoritmo que também já te dá opções parecidas com aquela que você já assistiu. Temos que tomar um cuidado muito grande com isso, porque você começa a ficar em torno de uma bolha, né? Onde as pessoas têm as mesmas opiniões que você e fazem as mesmas coisas que você. Então, nós precisamos sempre, a diversidade potencializa a organização, né? Então, professor, mas tudo bem, né? Assim, qual que é como que eu faço para sair dessas piscinas infinitas, né? Então, vendas também, Mercado Livre. Você entra para ver uma ferramenta, quando você vê, você já está vendo outra coisa, você comprou um negocinho de R$ 30, aí já te manda propaganda de outro, e vendas também, né? E redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Foursquare. Então nós temos diversas redes sociais que suscitam conteúdos infinitos.
Reserve para você, por exemplo, é 30 minutos? É 30 minutos que você vai ficar por dia. Coloca ali. Tem apps de celular que já deixam você ficar 30 minutos. Né? Você programa. Então você vai ficar na rede social 30 minutos. E aí, um lance também que te liberta dos grilhões aí das redes sociais, né? É você desativar as notificações. Você verifica quando você quiser, né? Não é a notificação que te diz o que você precisa fazer. E sim, você vai verificar quando você quiser. Né? Parece um poema de Vitor Hugo, quando Vitor Hugo fala, né? Coloque, e tem uma música do Barão Vermelho que fala esta mesma estrofe, né? Do poema, de um dos poemas do Vitor Hugo, né? Coloque seu dinheiro na mesa uma vez por mês e diga quem manda em quem. Então, é mais ou menos isso. Diga para suas redes sociais quem manda em quem, né? Você manda nela e não ela manda em você, né? Que é a coisa de você desabilitar, então, desabilitar as notificações e reservar um período por dia ou um período a cada 2 dias, né? Ninguém vai morrer porque você não viu a notificação, né, da pessoa, a postagem da pessoa. Coloque sim as postagens, se comunique com o mundo, né? A rede social, apesar, né, de aí esses problemas de fake news, esses problemas de algoritmo, esses problemas de bolha que são antidiversidade, nós ainda temos nas redes sociais um fenômeno do mundo moderno e que você, como gestor, tem que participar, né? Uma outra coisa que a gente tem que estar nesse mundo caótico, né? E parece que veio para dar uma certa organização no mundo, é a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial tem alguns que defendem, tem outros que condenam, né? Os que condenam, dentre eles, nós temos um físico famoso, né, já falecido, Stephen Hawking, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, que ele condenava, né? Então ele condenava, e o cenário por ele previsto é um cenário aí do Exterminador do Futuro, né? Tem um outro livro chamado Robocalipse, né? Que é o apocalipse dos robôs, né? Tem o filme Eu, Robô também, baseado, é lógico, numa obra literária, e você pode ver que nós temos tanto para o bem como para o mal, né? Hoje, né, a inteligência artificial, e tem até propagandas da IBM, né, que compilam aí centenas de milhões de páginas de artigos científicos sobre uma doença e propõem novas linhas de pesquisa. Tem inteligência artificial que, pela imagem, ela já consegue identificar se a doença da pessoa é grave ou não. Na China, né, pela velocidade que a pessoa digita e pelas palavras que ela usa nas respostas a um questionário, o banco fornece crédito para a pessoa. Então, olha, agiliza-se muito os processos, né? E nos dá indicativos de caminhos a seguir. Agora, existe para o mal também, né? Não existe mais em Londres estagiário de direito. Por quê? Porque a inteligência artificial substituiu o estagiário de direito. Daqui a pouco vai substituir alguns advogados, alguns contadores, né? E eu só vou ficar com os seniors, aquelas pessoas que já têm experiência. Não estou dizendo, gente, que isso vai acontecer. É uma possibilidade e dentro de um cenário complexo, dentro do princípio da incerteza, dentro da teoria do caos, né? Pequenas ações a um longo tempo pode gerar grandes mudanças. Nós impactamos e somos impactados pelos processos, né? Então, isso nós temos que construir. Agora, um autor em especial que fala sobre inteligência artificial, que já trabalhou no Google, na Apple, na Microsoft, ajudou a construir as assistentes, o Kai-Fu Lee, ele fala
que a China, né, ele é chinês, é lógico, e ele fala, a China, ela não participou dos últimos movimentos de revoluções. As revoluções industriais, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? A primeira lá da máquina a vapor, né? E a última, a introdução de métodos computacionais na produção, a China não participou. A China está com muitos problemas nos últimos 500 anos. Então, a China não participou nos últimos 500 anos de todas as revoluções. Ela acompanhou, mas não participou. Por quê? Invasões, guerras internas, fome, né? Então, isso assolou a China por 500 anos. Só que, antes destes últimos 500 anos, vamos colocar uma data aqui, de 1500 para frente, antes de 1500, a China dominava o mundo. Então, o Kai-Fu Lee fala assim, na próxima revolução industrial que nós tivermos no mundo, que será a revolução da inteligência artificial, a China será um dos maiores players do mundo com isso. E por isso que a gente vê hoje, né, uma grande briga entre União Europeia, Estados Unidos e China, porque a China pode sim chegar a ser um líder mundial daqui a pouco, né? Com um regime, né, comunista, já fui comunista na minha juventude, né, não tenho problema com isso, mas comunista peraí, ou eu sou democrático ou eu sou comunista. Então diz lá que é um comunismo com uma economia de mercado, né? Então você tem liberdade para algumas coisas, para outras não. Para outras você é vigiado, né? Então a próxima revolução vem da China, né? Então temos que tomar, assim, tentar ter isso dentro do escopo de nossos estudos, de nossa atenção, dentro da área em que a gente está trabalhando, né? Outra coisa, programação. Tem que estudar programação. Por quê? 1990, se você tinha o ensino médio, você tinha um lugar no mercado garantido. 2000, se você tivesse uma graduação, você tinha um lugar no mercado garantido. 2010, você tinha que ter ensino médio, uma graduação e inglês. Então você precisava falar mais de uma língua, né? 2020, né? Hoje, se você não conhece uma linguagem de programação, você se tornará obsoleto para o mercado. Então, é aquela coisa do analfabetismo digital. Acabamos de falar de inteligência artificial, de algoritmos, de programação, que nos leva à ciência de dados. Tem um livro muito bom chamado Engenheiros do Caos, que fala sobre a eleição na Itália, a eleição no Brasil, a eleição nos Estados Unidos e que algoritmos auxiliaram estas pessoas que não eram grandes players políticos a se tornarem presidentes, né? E veio aí o escândalo do Facebook, da Cambridge Analytica, né? Dos donos foi consultor do Trump, foi consultor na eleição do presidente Bolsonaro. Então, a ciência de dados, né? Trabalhar com dados, olha, parece que a gente falou agora mesmo do Hans Rosling, né? Que é decisões baseadas em dados. A ciência de dados é um dos pontos, né? Que nós devemos prestar atenção. Falar um pouco aqui também, né, de empreendedorismo. Nós precisamos ter, mesmo dentro de empresas, intraempreendedores, né? Os unicórnios brasileiros, né, eles foram geridos, né, eles surgiram dentro de instituições de ensino. Então, as instituições de ensino são celeiros de unicórnios. Por quê? Porque são as pessoas, alunos ali, em que o cérebro deixe os alunos pensarem, né? Eu sou docente de uma universidade, na Universidade Metodista de São Paulo, e tenho o cargo lá de diretor acadêmico, mas a gente vê, se você deixar os alunos pensarem, sai coisas muito boas. E não tolher o pensamento, né? O Google, uma das Big Five chamada, né? Que é a Facebook, Microsoft, Apple, né? Google e Amazon. O Google surgiu
de um grupo de alunos, chegaram num professor e falaram assim, olha, professor, a gente está querendo fazer assim, que a pessoa, um negócio onde a pessoa entrava nesse negócio internet que é novo, e ela digitasse aqui, saísse o que tem na internet toda em relação ao que ela pesquisou. O senhor acha que isso tem futuro? O professor não só achou que tinha futuro, como colocou dinheiro, né? Hoje é um bilionário, né? O professor que investe em outras ideias de outras empresas, né? Então, intraempreendedorismo tem que ser um dos focos no olhar do gestor. Algumas coisas aqui também. Olho na economia da longevidade, a população nossa está envelhecendo, então não somente assim encarar a longevidade, o idoso, como um custo, e sim encarar como uma fonte de experiência, né? E nós não podemos ter um mundo igualitário onde uns tenham tanto e outros tenham tão pouco, né, para viver, né? Que é o Jorge Félix fala no seu livro Economia da Longevidade, ele fala, os países ricos ficaram ricos antes de envelhecer, e os países pobres envelhecerão antes de ficarem ricos. Eu dou exemplo em São Paulo, aqui nós temos, né, o Itaim Bibi e o Itaim Paulista. Eu falo que é o dilema dos Itaíns. Por quê? O Itaim Paulista é pobre, muito pobre. O Itaim Bibi é rico, muito rico. O pessoal do Itaim Bibi se aposenta entre 55 e 60 anos e vive até 85 anos com uma poupuda aposentadoria de 5, 6 mil reais. O pessoal do Itaim Paulista se aposenta com 65 anos, com um salário mínimo, e a expectativa de vida média é 66, 68, 70. Então, a pessoa do Itaim Paulista, que é uma população muito maior que a do Itaim Bibi, pagou INSS a vida inteira e só que usufruiu muito pouco, enquanto o pessoal do Itaim Bibi pagou menos, estudou mais e vai usufruir da aposentadoria por mais tempo. Estas incongruências nós temos que ver. Eu acabei de falar do poema do Vitor Hugo, né? E nós temos, eu falei do dinheiro, né? Coloca o seu dinheiro em cima da mesa e diga quem manda em quem. É você que diz onde você tem que gastar o seu dinheiro. E não você já ter. Porque parece que na nossa vida e na vida da organização também, que é um reflexo da nossa vida, a organização é uma casca vazia sem as pessoas. Viramos pagadores de boletos, né? Porque assim, você vive para pagar boleto. O que eu falo de educação financeira é que, dando educação financeira para os colaboradores, você aumenta a produtividade. Não entendi, professor. Como assim? Um colaborador com dívidas, ele está pensando nas dívidas dele, ele não está pensando na organização nem nos processos. E aí o que acontece? Ele está pensando que o Itaú vai ligar, que o Bradesco vai ligar e que alguém vai atender a ligação e gritar para ele, fulano, é do Itaú, cobrança. E ele vai se ver com muita vergonha, porque ele deveria ser uma pessoa perfeita e ele não é. Então, a educação financeira auxilia cuidar do seu dinheiro auxilia você. É lógico, a ter uma sustentabilidade financeira no longo prazo, que é um objetivo de uma organização, como deve ser também um objetivo de pessoas. Voltamos à teoria do caos. Pequenas atitudes todo dia levará a grandes avanços no futuro, né? É aquela coisa de você poupar R$1 por dia, né? Com economias, e isso vai fazer uma diferença muito grande lá na sua vida, lá na frente, né? Para a gente, né, caminhando aqui para o final do nosso webinar, né, da nossa palestra, eu sei que é difícil nesse momento de quarentena, mas tente manter uma rotina, né? O comandante William McHaven escreveu um livro, na realidade ele foi baseado num discurso primeiro que ele fez para uma turma, e esse discurso foi para as redes sociais e teve 17 milhões de curtidas, né? Então ele escreveu um livro com os ensinamentos, né?
Então, lógico que não dá para resumir o livro em alguns minutos, né? Mas ele diz que a vida é difícil. Se eu não me engano, na contracapa do livro está escrito isso, né? A vida é difícil, mas nós temos que ter disciplina, determinação e uma atitude positiva. De novo, otimismo. Mas qual é o título do livro, professor? Arrume a sua cama. Nessa pandemia, né, eu me arrumo para trabalhar. E trabalho 4 horas, depois trabalho mais, né, saio, vou almoçar, depois trabalho mais 4 horas e trabalho mais de 3 a 4 horas à noite. Então, o que acontece com isso? Você se arruma, você entra no espírito do trabalho. Tem um seriado na internet, se eu não me engano, do Globoplay também, mas está na internet disponível, chama Diário de um Quarentenado ou Diário de Quarentena, com Bruno Mazeu. Então ele fala isso, porque a pessoa já não arruma a casa, não arruma, deixa sujeira, porque assim, ninguém vai vir na sua casa, né? Você precisa estar preparado daqui para cima. Então ele prepara uma parte dos ambientes, tal. Então, assim, arrume a sua cama, porque comece o dia arrumando a cama, né? Disciplina faz com que a gente mantenha nessa rotina uma parte da nossa sanidade mental. Pois bem, e aí a gente falou de vulnerabilidade agora mesmo, né? Vulnerabilidade, tem um livro da Brené Brown. Quem puder, todos esses autores que eu falei, uma boa parte deles tem TED Talks, tem entrevistas no YouTube, né? Então é Brené Brown, né? Ela lançou um livro depois dos TED Talks, né? Chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Então todos nós temos fraquezas, não somos seres, não somos super-homens. Como disse Edgar Morin, eu alertei lá no começo, né? Somos indivíduos multiplex, então somos multifacetados, mas não somos perfeitos. E aí, o que acontece? Nós fomos ensinados, enquanto animais, que um animal ferido é abandonado pela matilha. Então nós temos essa coisa de que nos mostrarmos perfeitos. E quando temos uma falha, nós demonstramos vulnerabilidade e aí a matilha vai nos abandonar, né? Enquanto que a vulnerabilidade, ela tira forças dessa vergonha que a gente tem de ser imperfeito. Quando você começa a falar sobre estas imperfeições e que por isso nós precisamos de equipes com diversidade, onde um completa o outro. Eu não sou tão bom em Excel, mas o João é muito bom em Excel. Eu sou melhor em finanças, mas em treinamento a Márcia é melhor. E a equipe se complementa com estes saberes. Eu não tenho, meu inglês não é tão bom, mas o inglês da Karen é ótimo. Então ela vai comigo na reunião e eu falo algumas coisas e ela me auxilia, ou até mesmo eu falo em português e ela traduz para mim. Não, problema nenhum. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas, né? Então, um último conselho é explane sobre a sua vulnerabilidade, né? Pessoal, fiquem em paz, espero que vocês possam ter gostado aí do que a gente apresentou. Meu e-mail, marcelo.santos@metodista.br. Repetindo, marcelo.santos@metodista.br. Meu celular pessoal, para quem quiser, tiver dúvida, quiser que a gente faça algumas coisas, né? Ou converse, ou mesmo faça até coaching, né? Lá no LinkedIn eu às vezes dou alguma orientação para o pessoal. 11 9 91 11 0835. Repetindo, celular 11 São Paulo 9 91 11 0835. Fiquem em paz, fiquem com Deus, isso vai passar e daqui a pouco estaremos juntos, né? Nos abraçando e comemorando a vitória contra essa pandemia. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.